Então, a mesa que eu vou coordenar, o Sistema Nacional de Educação, Qualidade e Avaliação. Para compor a mesa, os expositores, o professor Carlos Caruso Ronca, do MEC e da PUC São Paulo. Por favor, professor. E a professora Sandra Záquia, da USP. E debatedor o Heleno, que é muito apressado, já veio para a mesa, uma pressa só. Professores, podemos combinar 30 minutos, tá, de fala para cada um, a gente avisa com 5 minutos. Quem vai começar? Eu. Senhor professor. O senhor quer? Esse daqui está fechado. Ótimo. Muito boa tarde a cada um de vocês. Não está ouvindo? Agora sim. Eu queria agradecer muito, não só a Dalila, como a todas as que organizaram este evento, pelo convite que me fizeram para discutir aqui a questão do Sistema Nacional de Educação, Qualidade e Avaliação. Eu estou aqui numa dupla condição. Primeiro, eu fui convidado pelo ministro Mercadante para tentar ajudar na montagem de uma determinação na elaboração do que está previsto no Plano Nacional de Educação, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. E também eu estou nesse trabalho desde julho do ano passado, e também sou professor da PUC de São Paulo, onde trabalho num grupo de pesquisa sobre desigualdade e educação. Eu dividi a minha fala em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou colocar alguns pressupostos, algumas reflexões sobre o contexto em que se dá a avaliação e que princípios que devem nortear o processo de avaliação. No segundo momento, eu vou apresentar alguns limites e possibilidades do atual sistema de avaliação. E no terceiro momento, eu vou apresentar algumas propostas de saída, algumas pistas, alguns encadeamentos, alguns encaminhamentos. Tá? Então, primeiro, alguns princípios e uma caracterização. Segundo, limites e possibilidades do sistema atual. E terceiro, alguns encaminhamentos. Nós não podemos discutir avaliação e qualidade, que são os 2 conceitos que me pediram. E vejam, eu vou me referir à educação básica, tá? Não vou estar me referindo à educação superior, porque o meu trabalho está concentrado na questão da educação básica. Muito bem, nós não podemos discutir conceitos de avaliação e qualidade da educação sem que a gente faça uma reflexão sobre as características da sociedade na qual esta educação e esta avaliação vão ocorrer. Isto é, para todos nós aqui já é um ponto absolutamente comum. E a segunda questão que me parece importante é a seguinte: caracterizada esta sociedade, caracterizada esta educação, qual é o horizonte político que nós temos? Onde nós queremos chegar?
Este é um segundo momento absolutamente importante na reflexão sobre avaliação e educação. Uma pergunta velha, antiga, mas importante. Qual é a nossa utopia? Aonde nós queremos chegar? É numa sociedade onde todos tenham um iPad e um iPhone? Ou nós queremos algo diferente para esta sociedade? Eu vou resumir, eu preparei aqui uma fala de quase 20 páginas, mas eu vou resumir porque eu tenho apenas, estou supondo, uns 30 minutos, concorda? Tá bom. É o seguinte, primeira coisa que eu acho que da caracterização da sociedade atual, que eu acho que é a característica mais marcante, mais desafiadora para nós, educadores. A sociedade brasileira atual é profundamente marcada pela desigualdade, que se manifesta, entre outros aspectos, nas diferenças de renda, de raça, de gênero, de regiões, de acesso aos equipamentos públicos e numa outra infindável lista aí de diferenças que marcam essa desigualdade. Quero salientar um aspecto que os oradores, pelo menos nesse dia, não manifestaram, talvez por falta de tempo, mas que me parece uma reflexão importantíssima sobre o documento da CONAI. Ao refletir sobre a desigualdade na educação, esse documento referência da CONAI observa a importância da construção do Sistema Nacional de Educação no combate à desigualdade. Há um parágrafo que eu vou me dar o direito de ler, que é o documento de referência, na página 16, que diz o seguinte, a despeito, abre aspas, é o texto da CONAI, a despeito dos avanços legais, o panorama brasileiro continua apresentando desigualdades no acesso, qualidade e permanência de estudantes, em todos os níveis, etapas e modalidades da educação. Para a efetiva garantia desse direito, fazem-se necessárias políticas e gestões que visem a superação do cenário, requerendo a construção do Sistema Nacional de Educação e do Plano Nacional e por aí vai. Quer dizer, ou seja, há uma articulação absolutamente tranquila para o documento da CONAI, no sentido de que o Sistema Nacional de Educação, para nós, pelo menos no nosso campo, tem por finalidade última, exatamente a questão da luta, do combate contra a desigualdade, seja de raça, de gênero, de cor, etc., de renda, muito bem. Vou citar a Presidência da República no Observatório da Equidade. Acho que é um observatório que hoje nos traz dados fundamentais para a gente poder detectar esta desigualdade na educação. O Observatório da Equidade chama a atenção para um importante obstáculo ao desenvolvimento. O nível de escolaridade da população brasileira é baixo e é desigual. E, o que é muito grave, o ritmo de superação dessa desigualdade está muito devagar. Está muito lento. Eu vou dar um dado sobre o ensino médio. Quer dizer, claro, se vocês observam o ensino médio há 10 anos atrás, ele tinha 38% de taxa líquida de matrícula. Hoje tem 50%. Mas é trágico que 50% dos jovens não têm direito a estar no ensino médio. E nós temos um Plano Nacional de Educação, que me diziam alguns dos que lidam lá com a Câmara dos Deputados, que nós corremos um risco e quase uma certeza de que ele não seja aprovado este ano, e nem talvez o ano que vem. Portanto, eu acho que há um sentido de urgência que deve chamar a atenção de todos nós e nos congregar, todos que estamos aqui. Eu acho que
o maior desafio, maior eu não quero usar essa expressão assim tão, mas talvez um dos prioritários. Se eu pudesse dizer isto com alto, gritar isto, qual é o grande desafio que nós temos? É a universalização da educação básica com qualidade e com equidade. Que isso é constitucional. A partir de 2016, nós temos dos 4 aos 17 anos o desafio da universalização da educação básica com qualidade e equidade. Eu tinha preparado algumas transparências, mas não vou usá-las, mas eu quero que vocês me acompanhem em alguns números. Vejam, de cada 100 crianças que estão presentes hoje, no terceiro ano do ensino fundamental, 13% ou são reprovadas ou abandonam. A taxa de reprovação é 11%. Sendo que eu estou falando de uma educação básica, obrigatória. Agora, vamos para um número mais grave ainda. Vamos para o 6º ano. O 6º ano do ensino fundamental. A taxa de aprovação é 80%. No 6º ano. Eu tenho uma taxa de reprovação, nossa, eu estou ficando ruim da vista, tem 15%. E eu tenho uma taxa de abandono de 4,5%. De cada 100 crianças, 20 não vão adiante. No 6º ano do ensino fundamental. Se eu for para o ensino médio, a situação é mais dramática ainda. No ensino médio, eu tenho uma taxa de aprovação, no primeiro ano do ensino médio, de 70%. E uma taxa de reprovação de 18% e o abandono de 12%. Esses números fazem parte de uma pesquisa do INEP. Se eu for à taxa de escolarização líquida no Brasil, na pré-escola, eu tenho 52%. No ensino fundamental, de 6 a 14, eu tenho 92%. No ensino médio, eu tenho 51%. Agora, percebam comigo que o Estado do Pará, tem hoje 37% de taxa de escolarização líquida no ensino médio. Se vocês forem a Pernambuco, 42%. Alagoas, 32%. É possível acreditar que esses estados, até 2016, vão ter uma escolarização obrigatória? Sendo que hoje Alagoas tem 32%? Muito bem, então é nesse contexto que eu acho que nós precisamos refletir sobre qualidade e avaliação. É nesse contexto de uma sociedade desigual. Para mim, e é essa que eu proponho que a CONAI, eu acho que, não só para mim, eu acho que isso está dito aqui no referencial da CONAI. Eu acho que nós precisamos explicitá-lo mais ainda. Eu acho que isso precisa ficar mais explicitado, Daniel. Não há qualidade sem igualdade. Eu não posso falar em qualidade social da educação se eu não incorporar o conceito de qualidade. Este, a meu ver, é um dos grandes problemas do IDEB hoje. O IDEB não nos diz da igualdade. Eu posso ter um alto índice de IDEB e desigualdade. Eu posso ter uma escola com alto índice, vamos supor 6, que é um, né? E no entanto, eu posso ter ali desigualdade.
Eu não posso aceitar a observação muito repetida no senso comum de que a escola pública, por volta de 30 ou de 1940, era de boa qualidade. Ora, era uma escola excludente? Era uma escola para elite? Quando falamos em qualidade na educação, que é o tema que eu fui convocado, queremos nos referir à qualidade social, ou seja, aquela que garante o acesso e a permanência de toda a criança e jovem, que também busca garantir que todos os alunos aprendam, Por isso que eu disse que é inaceitável eu ter a taxa de aprovação no ensino fundamental e no ensino médio, numa escolaridade obrigatória, quando eu tenho que ter todos os alunos aprendendo. Note, eu não estou discutindo se vai ser com ciclo de alfabetização, se vai ser com tal estratégia. Isso é outra questão. Eu estou defendendo um princípio. A escola obrigatória, universal, gratuita, tem que encontrar meios para que estes números mudem. Da mesma forma, o conceito de avaliação envolve igualdade. Não se pode concluir que uma escola seja boa apenas porque, na média, eu acho que é um outro problema, os indicadores trabalham com média, e média você tem os que atingiram um número lá em cima e um número aqui embaixo, e depois você soma, divide e dá a média. Tá certo? Ora, como um prefeito dizia para mim, não, a média das minhas escolas está ótima, então a média é 5. Eu digo, mas você tem escola então que está péssima. Não, mas a média está boa. Ora, oferecer educação de qualidade significa que todos os alunos possam aprender. Seja na conceituação de qualidade ou de avaliação, não podemos esquecer o que apontava Hegel. A verdade é o todo. Se não enxergarmos o todo, poderemos dar importância exagerada a verdades limitadas. Eu acho que esta é uma questão que hoje nós estamos enfrentando na avaliação da educação básica. Ou seja, nós temos situações em que este todo não é observado. E você passa a pensar um elemento e ter este elemento como sendo determinante da qualidade da educação. Ora, não é isto. Nós não podemos ter a ilusão de um indicador único de qualidade. E o IDEB está se transformando num indicador único de qualidade, o que é uma ilusão. O desafio da complexidade, e notem, a escola é uma entidade, é uma instituição extremamente complexa. São muitos os atores que atuam na escola. São os professores, diretor, vice-diretor, o pessoal de apoio, aluno, pai de aluno, família. Portanto, é uma entidade muito complexa. Ora, o desafio da complexidade exige o desafio da visão global. O Morin tem uma frase muito interessante que ele diz: as pessoas desprovidas da noção de totalidade desenvolvem uma inteligência que apenas consegue perceber fragmentos do complexo do mundo. Fracciona os problemas, unidimensionando o que é multidimensional. Então, na busca que nós vamos ter da construção de um sistema nacional de avaliação da educação básica, o que me interessa é perceber quais as multidimensões, quais são as várias dimensões que interferem no resultado que eu espero todos os alunos aprendam, independente de cor, raça, etc. Então, quais são esses fatores? É para isto que o Plano Nacional de Educação chama a atenção e o faz de uma forma brilhante. Eu sei que vários de vocês aqui são responsáveis por constar no plano isso, que são os indicadores, ao lado dos indicadores de rendimento escolar, que me parecem importantes, que devem existir. Não sou daqueles que dizem, não, indicador de rendimento escolar. Não, o indicador de rendimento escolar é fundamental. Vai nos dizer, né, se o desempenho dos estudantes está sendo bom ou não, se os alunos estão atingindo aquele conteúdo que tem que atingir. Mas, ao lado disso, eu tenho que ter indicadores de avaliação institucional relativos a características como o perfil do alunado, corpo dos profissionais de educação, relações entre dimensão, etc., que são as várias dimensões
que nós precisamos estar atentos para construir, agora é um desafio para nós, como é que nós vamos construir um Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica que não meça apenas o rendimento escolar, mas que também esteja voltado para as dimensões de avaliação institucional. Nós temos os indicadores hoje no Brasil, acho que todos já estão familiarizados com eles. Nós temos os exames padronizados, nós temos a Prova Brasil, nós temos a Prova Brasil desde 2005, não é? Nós temos as taxas de aprovação, reprovação, abandono, que eu acabei de fazer referência. Nós temos a utilização do IDEB a partir de 2 indicadores. Eu acho que um mérito do IDEB, para mim, é que ele resulta da combinação de 2 indicadores que me parecem importantes. Ou seja, a pontuação média dos estudantes presentes nas escolas no dia da Prova Brasil, tá certo? Que significa o aprendizado que as crianças tiveram, com a taxa média de aprovação dos estudantes da correspondente etapa de ensino obtida com os dados do censo escolar, que é o fluxo. Quer dizer, ele combina, melhor, aprendizado com fluxo, e isso nos dá mas como disse o Daniel, isso pode ser uma luz, mas eu acho que nós precisamos ir além. Eu acho que não podemos, a meu ver, apagar esta luz. Mas como é que nós vamos colocar esta luz dentro de um contexto? Como é que nós vamos contextualizar o IDEB? Para que ele não seja o que é hoje. Eu acho que há alguns outros aspectos positivos no IDEB, que é, por exemplo, há uma questão que me parece importante se a gente conseguir desvincular de uma perspectiva economicista, que é a questão de definir metas de curto, médio e longo prazo. Eu acho que esta é uma questão importante, porque ela independe do governante que está de plantão ali naquele momento, né? Outra coisa, eu acho que permite a identificação de redes que necessitam de assistência. Mas o IDEB tem algumas limitações e eu vou apontar para vocês quais são. Primeiro, as avaliações externas, baseadas nos testes de larga escala, não são suficientes para compreender a amplitude e a complexidade da realidade da escola. Vejam, não são suficientes. Ainda mais quando apenas 2 fatores, fluxo e desempenho, são utilizados para se avaliar a sua qualidade, e apenas com as dimensões de leitura e matemática. É leitura, não é língua portuguesa. É leitura. Não é? Por que eu digo isso? Porque eu volto à questão da visão de totalidade. Uma escola precisa ser compreendida por todos os fatores que influenciam a vida escolar, e não apenas por 2. Não considera outras variáveis tão mais importantes na avaliação da qualidade da educação básica, como infraestrutura e recursos pedagógicos. Eu vou falar em seguida da questão da infraestrutura. Gestão educacional, formação dos professores, condições de trabalho dos profissionais da educação, que são outros fatores que influem decisivamente e que não são levados em consideração hoje na sistemática de avaliação. Quais algumas consequências que nós temos hoje da utilização da Prova Brasil e do IDEB hoje na educação básica? Primeiro, como não são levadas em consideração todos os determinantes do ato educativo, os resultados do IDEB têm sido utilizados, prestem atenção que isso me parece, isso para mim é uma tragédia, têm sido utilizados para implementar políticas de responsabilização individual de professores pelo sucesso ou fracasso atingido. São instituídos bônus e uma série de outros reforços, não é, como prêmios. Por quê? Porque como eles não levam em consideração todos os determinantes, ele pinça 1 ou 2, ele responsabiliza o professor pelo sucesso ou pelo fracasso. Outra consequência importante, o bom aluno distorce o resultado final do IDEB.
Com algumas observações, não se observa nas redes municipais e estaduais estratégias para estabelecer relações entre o IDEB e variáveis institucionais que possam estar contribuindo para a qualidade do ensino. Eu fiz uma pesquisa, estou fazendo ainda. Foram 13 grandes cidades, não, estados, e dois municípios. Eu peguei Pernambuco, Ceará, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas, são 15. Por enquanto, com apenas, ainda em estudo, porque eu vejo, estou tomando muita cautela ao dar esses dados, mas eu não vi. Vitória, eu acho que tem no município de Vitória, BH, teve um tempo que teve aqui também uma experiência muito interessante, que começou a utilizar outros dados além dos exames. Eu tenho uma triste realidade hoje na educação dos municípios, e quando estive aqui na reunião da Undime, aqui de Belo Horizonte, em que eu conversei com inúmeros secretários de educação aqui presentes, quais são as duas grandes preocupações dos secretários municipais? Precisam melhorar o IDEB. Precisa melhorar o IDEB. Precisa melhorar o IDEB. O prefeito diz que precisa melhorar o IDEB. Então, o que eles estão fazendo? Isso está se expandindo. Eles dando cursos para os professores poderem aprender a fazer testes. Nossa Senhora, 5 minutos. A fazer testes. E segundo, estão usando indiscriminadamente da técnica do reforço. De usar uma parte do dia como recuperação, etc. Bom, eu infelizmente vou aqui pular uma parte importante, mas há um outro problema também na divulgação e no uso do IDEB. O que eu estou propondo aqui para que a gente possa estar superando essa situação? Lembre-se que eu ia mostrar para vocês algumas questões de características da sociedade, estou mostrando alguns limites, né, e algumas possibilidades do uso do IDEB. Agora vou apontar alguns caminhos. Nós precisamos trabalhar com... Eu vou propor isso, acho que estou na fase final, e depois, com certeza, nós vamos chamar as entidades para discutir isso antes da gente poder divulgar isso como uma medida. Talvez precisamos pensar até se vamos fazer isso por lei ou não. Eu acho que vamos chamar a ANPED, todas as entidades que estão aqui, campanha, etc., os sindicatos, porque eu estou propondo 4 eixos fundamentais que eu possa estar verificando. O primeiro são indicadores de aprendizagem. Hoje nós temos o IDEB, temos a Prova Brasil, que são os indicadores que estão presentes hoje. Nos caberá dizer se esses indicadores permanecem ou não. Eu estou propondo que a gente tenha indicadores de escola, indicadores do ensino e indicadores do aluno. Assim como no ensino superior eu tenho vários indicadores, na educação básica eu vou passar a ter vários indicadores. Há uma pesquisa do... Cadê? Está aqui. O segundo seria indicadores da escola. Eu estou chamando de indicadores da escola 2 principalmente: infraestrutura e recursos pedagógicos. E o outro, gestão educacional, incluindo regime de colaboração. Eu tenho uma pesquisa que foi feita pelo Daniel Ximenes, que ele trabalhou sobre a infraestrutura educacional das escolas que tem maioria das crianças no Bolsa Família. Não sei se conhecem essa pesquisa. Se não conhecerem, vale a pena vocês conhecerem. As escolas que têm maioria das crianças do Bolsa Família, portanto, escolas que têm criança pobre. 14% tem esgoto. 40% tem água, rede pública. 25% tem internet. 42% tem impressora. Acho que eu posso parar, né? 31% tem sala de professores.
Então, veja, esta infraestrutura, eu não acho cabível que nós possamos avaliar uma escola e dizer, puxa, ela teve 4 no IDEB, ou ela teve 3 no IDEB, ela teve 2. Mas e a infraestrutura? Por favor, não venham para mim que um bom professor ensina até debaixo da árvore. Porque o rico não aceita isso. O filho do rico não aceita isso. Isso é um discurso para pobre, para enganar o pobre. Eu acho que nós temos que, esta me parece ser uma realidade, eu poderia destrinchar isto aqui. Tá certo? Biblioteca, por exemplo, as escolas de maioria do Bolsa Família tem 19% que tem biblioteca. Isto, vejam, sem contar as escolas do campo. Porque se eu for para as escolas do campo, a tragédia é maior. Então, a minha segunda proposta é infraestrutura e recursos pedagógicos. A terceira é a gestão educacional, a presença de conselhos, a participação dos pais, a elaboração do projeto pedagógico. Certo? Nossa senhora, 1 minuto. Finalmente, indicadores de ensino, que é outra questão fundamental, que é que condições de trabalho os profissionais da educação têm. Eu já estou terminando. Como é que se dá a formação dos professores, dos profissionais de serviço e apoio escolar? Como é que se dão as práticas pedagógicas e como é que se dá a avaliação naquela escola? E, finalmente, indicadores do aluno, em que eu vou estar propondo o indicador para gênero e características étnico-raciais. Porque existe, por exemplo, na escola, uma diferença nos resultados entre grupos de características étnico-raciais diferentes? Se existir, isso não vai exigir políticas adequadas? Políticas públicas adequadas? E o nível socioeconômico? Se eu tenho eu não posso querer comparar, e esta é uma das questões que eu me posiciono contra o uso que se faz do IDEB, quando diz o IDEB permite comparações. Mas você está comparando uma escola que muitas vezes está num território de alta vulnerabilidade social, sem nenhum equipamento público, com uma escola que está num território, tá certo? Com todos os equipamentos públicos presentes. Qual é o nível de renda? Ora, já faz desde o Coleman que nós sabemos que o nível de renda interfere profundamente no aprendizado dos alunos. Portanto, eu acho que é um momento, e com isso eu concluo, é um momento que nós temos, Dalila, e todos vocês que têm aí uma posição de liderança, e eu me somo nesse momento a todos vocês. Eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade de, pelo menos nesse próximo ano, dar um avanço significativo nesse ponto, para que a gente possa discutir, decidir que outras dimensões farão parte de um sistema de avaliação da educação básica. Eu devo terminar esse trabalho dentro, acredito, de 1 mês, por máximo isso, em que devo ter uma reunião com os técnicos do INEP, porque há uma questão extremamente delicada aqui, que é o nível de... Será que eu tenho dados sobre todas estas coisas que eu estou propondo aqui? Se eu não tenho, como é que eu vou atrás? Entende? Então, essas são questões práticas, operacionais, muito delicadas. Mas já me coloco à disposição para a gente poder discutir, vamos fazer isto, e eu acho que esta deve ser uma temática fundamental da CONAI. Avaliação significa poder. Significa hoje que há grupos que usam da avaliação da educação básica na linha de um determinado horizonte político. Talvez seja muito importante que nós nos reunamos para tentar modificar isto e colocar a serviço realmente das grandes causas da educação, que é o combate à desigualdade. Muito obrigado.